Estas são algumas manchetes descrevendo o Wisconsin nos últimos anos. 7 das cidades mais bêbadas da América estão todas em um único estado. Wisconsin é o lar de 12 das 20 cidades mais bêbadas da nação. O Wisconsin é oficialmente o estado mais bêbado de todas as maneiras mensuráveis. Milwaukee é a cidade mais bêbada da América, e assim por diante. É uma reputação bastante insana a se ter. E isso levanta a questão: o que faz o Wisconsin beber tão pesadamente? Bem, de cara, pode não ser tão extremo na realidade. Quero dizer, esses estudos parecem depender muito de relatórios pessoais sobre bebedeira, então podem haver algumas variáveis em jogo. Mas, mesmo assim, é impossível negar o fenômeno da bebida, que é o Wisconsin. Então, para entender como eles se tornaram tais bebedores, temos que começar do início. O Wisconsin tem uma longa conexão cultural com a cerveja e a fabricação de cerveja, remontando a alguns dos primeiros assentamentos americanos lá. Os anos de 1820 e 1830 viram um grande número de imigrantes chegando ao território de Wisconsin. Um grande número dos primeiros imigrantes para o estado eram alemães, que trouxeram consigo conhecimento das técnicas alemãs de fabricação de cerveja e um forte senso de orgulho nacional que associavam a cerveja e a fabricação de cerveja. Os colonos encontraram em Wisconsin um solo rico e um clima adequado para o cultivo de lúpulo e cevada. O Lago Michigan fornecia tanto um amplo suprimento de água fresca quanto rotas de transporte para trazer ingredientes da costa leste. Era fácil cortar gelo dos rios e riachos nos longos invernos, facilitando o armazenamento e acondicionamento da cerveja antes da invenção dos refrigeradores. Pelos anos de 1840 e 1850, Milwaukee havia ganhado uma reputação como uma cidade alemã em expansão, atraindo ainda mais imigrantes para a Zijária. Alguns começaram a vê-la como um centro nacional para o catolicismo alemão, enquanto outros livres pensadores alemães vieram após fugir da perseguição política após uma série de revoluções fracassadas na Europa em 1848. Seja qual for a causa, a crescente indústria cervejeira de Milwaukee se encontrou repleta de talentos. Grandes cervejeiros alemães como Pabst, Miller, Schultz e Blatz ganharam destaque quando a Revolução Industrial chegou a Wisconsin e começaram a industrializar seus processos de fabricação de cerveja, com seus olhos se expandindo para todo o país. No início do século, Milwaukee liderava a produção de cerveja no país. Vale ressaltar que a ascensão da indústria cervejeira de Wisconsin não ocorreu sem oposição. Ao mesmo tempo que os cervejeiros em Milwaukee começavam a se modernizar, um crescente movimento de temperança começou a ganhar raízes. O debate sobre a proibição parecia surgir da divisão entre urbano e rural. A crescente população alemã via os apelos para restringir o álcool como um ataque à sua herança, e muitas das atividades do movimento de temperança tinham um sabor nativista, concentrando sua atenção nos católicos, irlandeses e imigrantes alemães. Em 1853, parcialmente mobilizados por uma turnê de palestras de Phineas Taylor Barnum, décadas antes de ele fundar seu circo, o povo de Wisconsin votou para proibir a cerveja no estado. Foi um referendo, então a proibição real teria que ser aprovada pela legislatura, o que eles fizeram 2 anos depois. Mas o projeto foi vetado pelo governador, para potencialmente não decepcionar a grande população alemã em Milwaukee. Embora o movimento da temperança não tenha prevalecido nos anos de 1850, a proibição eventualmente veio. Wisconsin foi um dos primeiros estados a ratificar a emenda em janeiro de 1919. Foi alguns meses após o fim da Primeira Guerra Mundial, e o sentimento anti-alemão ainda estava alto, possivelmente amortecendo qualquer oposição à proibição. A jornada de Wisconsin navegando pela proibição e suas consequências acabaria moldando sua relação com a bebida e o álcool por décadas a seguir. O estado tinha uma maneira de encontrar brechas em sua própria lei. A 18ª emenda permitia que cada estado redigisse sua própria lei, definindo como aplicaria a proibição. Wisconsin aprovou uma lei definindo bebida alcoólica como qualquer coisa acima de 2,5% de álcool por volume, muito acima da quantidade listada na lei nacional. Essa lei foi alterada 1 ano depois para se adequar à lei federal, mas acabou sendo revogada 4 anos antes do fim da proibição,
deixando o estado sem lei de fiscalização. No nível básico, os cervejeiros tinham diferentes métodos para tentar navegar pela proibição. Alguns mudaram para a produção de sorvete, queijo ou refrigerante, enquanto outros tentaram fabricar cerveja sem álcool, que tinha o teor alcoólico evaporado, mas muitos deles acabaram falindo. A indústria cervejeira de Wisconsin atingiu seu auge em 1914, com 132 cervejarias. Mas no final da proibição, apenas 73 permaneceram, e eles tinham muitos clientes sedentos. Um ano após a revogação da proibição, a Tavern League of Wisconsin foi formada para representar os interesses dos proprietários de bares em todo o estado. Ao longo dos anos, a Tavern League tornou-se um jogador-chave na determinação de leis relacionadas à fabricação e consumo de álcool em todo o Wisconsin. Mas falaremos sobre eles mais tarde, porque primeiro, há outro fenômeno pós-proibição que é vital para entender a relação do estado Badger com o álcool: os clubes de jantar e sua relação com o conhaque. Após a proibição, antigos speakeasies e roadhouses usados por contrabandistas e corredores de rum se converteram em clubes de jantar. Os restaurantes noturnos, conhecidos por jantar, beber e dançar, em uma atmosfera relaxante, tiveram um boom após a Segunda Guerra Mundial. Mas em 1947, esses novos estabelecimentos enfrentaram um problema de fornecimento quando o presidente Truman fechou destilarias nos Estados Unidos da América por 60 dias, para que o grão pudesse ser desviado para países na Europa que ainda lutavam para alimentar seu povo após a guerra. Alguns consumidores de Wisconsin suspeitavam que os proprietários de tavernas e bartenders estavam despejando bebidas baratas em garrafas caras. As pessoas começaram a desconfiar da indústria. Distribuidores em Wisconsin conseguiram adquirir um estoque envelhecido de 30 mil caixas de conhaque Korbel da Califórnia. A partir desse ponto, os frequentadores de bares em Wisconsin tinham confiança de que estavam recebendo bebida de qualidade se pedissem uma bebida feita com conhaque. O coquetel, a moda antiga, tornou-se um item básico nos clubes de jantar do estado, que eram vistos em grande parte como estabelecimentos familiares. Então, eventualmente, a bebida tornou-se algo como uma tradição, sendo passada de geração em geração. A demanda de Wisconsin por conhaque é tão alta que em alguns anos ela representa mais da metade das vendas totais da Korbel. O brandy Old Fashioned tornou-se tão comum em Wisconsin que em 2023, a Assembleia Estadual aprovou uma resolução nomeando-o como o coquetel oficial do estado de Wisconsin. E sim, Wisconsin também foi o primeiro estado a designar um coquetel oficial do estado. Agora que temos uma compreensão das paisagens naturais e históricas de Wisconsin, é hora de olhar para a paisagem jurídica. Existem vários fatores que tornam o álcool mais acessível em Wisconsin do que em qualquer outro lugar nos Estados Unidos da América. Possivelmente, o fator mais significativo é o grande número de lugares para se embriagar. Uma análise de 2022 analisou quais estados dos Estados Unidos da América tinham mais bares. Wisconsin tinha mais de 2.700 bares no total, colocando-o em quarto lugar na lista, atrás de Nova York, Califórnia e Texas. Isso não é muito surpreendente ao considerar a população desses estados. O menor dos três, Nova York, tem uma população mais de 3 vezes maior que a de Wisconsin. A imagem, obviamente, muda quando você leva em conta a população. Na lista de estados com mais bares por 100 mil pessoas, Wisconsin fica em terceiro, logo atrás de Montana e Dakota do Norte, alguns dos estados menos populosos do país. Com pouco menos de 6 milhões de residentes, Wisconsin tem o triplo da população desses dois estados combinados. Basicamente, quando se trata de população, esses estados têm um patamar muito mais baixo a alcançar, enquanto Wisconsin, que está no meio do pacote, compete com os pesos pesados da nação. Se você procurar online o que as pessoas de Wisconsin pensam sobre essa cultura de beber, muitos dizem que é simplesmente porque não há muito mais o que fazer, especialmente durante os longos invernos. Mas, numa nota mais séria, uma possível razão para o alto número de estabelecimentos em Wisconsin é a falta de regulamentação em todo o estado. Ao contrário de muitos outros estados, que têm controle compartilhado da cidade e do estado sobre a licença de álcool, os municípios locais lidam com a emissão de licenças de bebidas alcoólicas e têm permissão para estabelecer seus próprios limites para atender às necessidades de suas comunidades. Isso também significa que qualquer cidade ou município tem permissão para não estabelecer limite algum.
Em 2023, o governador de Wisconsin, Tony Evers, assinou um projeto de lei que reformula as leis de bebidas alcoólicas do estado. A nova lei criou uma divisão no Departamento de Receita para supervisionar a indústria de bebidas alcoólicas no estado. As licenças de bebidas alcoólicas ainda serão tratadas localmente, mas se uma cidade ou município estabeleceu e atingiu seu limite para novas licenças, a nova lei permitiria que futuros proprietários de bares as contornassem e solicitassem uma licença ao condado. Isso, sem dúvida, tornará ainda mais fácil para o número de bares em Wisconsin crescer descontroladamente. Isso nos leva ao assunto da influência, e um dos maiores nomes do estado quando se trata de lobby e a indústria do álcool, a Tavern League of Wisconsin. Como mencionado antes, a Tavern League foi formada em 1935, logo após a revogação da proibição, para representar os interesses dos proprietários de bares no estado. A Tavern League passou anos negociando com os legisladores sobre o projeto de lei que reformula as leis de bebidas alcoólicas em Wisconsin. A Tavern League ganhou um pouco de reputação. Muita tinta foi derramada, para melhor ou pior, sobre a influência que esta organização tem sobre os formuladores de políticas no estado. Uma análise de uma organização sem fins lucrativos de jornalismo de Wisconsin descobriu que a Tavern League gasta cerca de $230 mil por sessão legislativa de 2 anos, em média. Mas eles estão longe de estar sozinhos. Nos últimos 10 anos, a Associação de Distribuidores de Cerveja de Wisconsin gastou de $80 mil a $380 mil por sessão legislativa. A Molson Coors tem gastado cerca de $275 mil em lobby desde que adquiriu a Miller Brewing Company em 2016, e o Instituto de Vinho e Espíritos de Wisconsin relatou gastos aproximadamente iguais nas últimas 2 sessões. Embora a Tavern League possa não ser a que mais gasta em dólares de lobby, eles ainda podem ser eficazes em promover sua agenda. As vitórias da Liga incluem a remoção de avisos de direção sob efeito de álcool das placas de trânsito do estado e a extensão do horário dos bares. Deixando de lado os esforços oficiais de lobby, algumas das estratégias da Liga podem ser difíceis de compreender. Mas parece claro que desenvolveu fortes relações com os formuladores de políticas. A reputação da Tavern League é tão difundida que, quando as pessoas não têm uma explicação para uma política em Wisconsin, elas frequentemente suspeitam que a Liga está por trás disso. Seja lojas de bebidas alcoólicas abertas apenas até às 21 horas, ou Wisconsin ficando atrás de seus estados vizinhos, Illinois e Minnesota, na legalização da maconha, as pessoas olham para a Tavern League, mesmo que nunca tenham tomado uma posição ou feito lobby ativo em qualquer dessas questões. Apesar de toda a atenção que recebem ao exercer influência em benefício dos proprietários de bares, outra questão pela qual fizeram lobby com sucesso é o financiamento estadual para o seu próprio programa Safe Ride, que oferece caronas gratuitas para casa aos clientes em bares participantes. O nível de influência que a indústria do álcool obtém devido ao lobby e influência é difícil de medir, mas certamente existem outras maneiras pelas quais os legisladores têm usado um toque leve. Wisconsin tem alguns dos impostos mais baixos sobre cerveja e vinho do país. Proibição: a taxa de imposto sobre a cerveja foi aumentada apenas uma vez, em 1969. Foi aumentada de $1 por barril para $2, o que equivale a cerca de 6 centavos por galão. Bares em Wisconsin também têm permissão para servir menores de idade, desde que um pai ou responsável esteja com eles. Eles não são o único estado com essa regra, mas para um estado como Wisconsin, certamente iria longe na normalização do consumo de álcool entre os jovens e consolidando-o como parte da cultura do estado. E a cultura vai longe para explicar essa questão de mais maneiras do que uma. Os dados parecem indicar claramente que os residentes de Wisconsin bebem mais do que o resto do país a um grau ridículo, mas a realidade é que há muito espaço para nuances. Em quase todos os casos, a métrica usada para estabelecer a embriaguez relativa de um estado tem sido a porcentagem da população que bebe regularmente em excesso. Os dados mais confiáveis que temos sobre beber em excesso vêm do sistema de vigilância de fatores de risco comportamental,
dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que se baseia em autorrelato. Um estado como o Wisconsin, com sua conexão cultural com a bebida e o álcool, não vai ter tanto estigma associado ao consumo de álcool quanto outros estados. Os habitantes de Wisconsin podem estar um pouco mais dispostos a compartilhar com que frequência e quanto eles bebem. Afinal, a indústria cervejeira em Wisconsin contribui com 12 bilhões de dólares para a economia do estado. Ela sustenta mais de 69 mil empregos em áreas como agricultura, manufatura, varejo, distribuição e a própria produção da cerveja. Paga mais de 3 bilhões por ano em salários e benefícios e contribui com 1,5 bilhão para o governo em impostos. Por que algum residente de Wisconsin veria algo de errado nisso? Bem, a questão é que isso também tem um custo. Lembra quando eu disse que a cerveja traz 1,5 bilhão de dólares em impostos? Um estudo de 2006 descobriu que o consumo excessivo de álcool custa ao Estado cerca de 4 bilhões por ano. Aproximadamente 2/3 dos custos vêm da baixa produtividade em custos médicos e serviços governamentais, e isso representa um impacto negativo substancial para a economia do Estado. Mas aqui está o que você pode não esperar. Apesar de toda a atenção que recebe pelo seu nível de bebedores excessivos em termos de custos para o Estado, Wisconsin não é uma exceção. Com uma população estimada em 5.900.000 pessoas, Wisconsin é o 20º estado mais populoso, solidamente no meio do pacote. E quando você olha para os custos per capita para o consumo excessivo de álcool, ele está exatamente na 20ª posição. O custo para o estado do consumo excessivo de álcool é de cerca de $700 por pessoa, o que está bem próximo da mediana. O restante dos dados se desenrola praticamente como você esperaria. Estados grandes como Califórnia e Texas têm o custo total mais alto. Mas distribuído entre suas populações, isso se equilibra. Utah, sendo talvez o estado mais seco, tem o menor custo per capita para a embriaguez. No entanto, há uma exceção que parece valer a pena mencionar. O lugar com o maior custo per capita de longe pelo seu consumo excessivo de álcool, e rotineiramente o concorrente mais próximo de Wisconsin para o lugar mais bêbado da União, é o Washington Distrito de Colômbia. O excesso custou ao Distrito de Colômbia 966 milhões no estudo de 2006. Isso pode não parecer muito comparado aos bilhões que outros estados estavam gastando. Mas para a população de Distrito de Colômbia, que na época era estimada em menos de 600 mil pessoas, isso resultou em cerca de $1.600 por pessoa, mais de $500 a mais que o próximo estado mais próximo. Então, o que podemos concluir disso tudo? O estado de Wisconsin simplesmente consegue segurar a bebida? Passar tanto tempo perto de políticos leva as pessoas a beber? Uma olhada a mais nos dados pode nos dar uma ideia. Lembra como 2/3 do impacto econômico de Wisconsin vieram da perda de produtividade? Para DC, isso representa 80%. Uma possível explicação é que, como sede de poder dos Estados Unidos, DC tem um número de residentes, tanto dentro quanto fora do governo, que comandam um alto salário. Perder um dia de trabalho para dormir de ressaca ou para uma visita ao hospital por causa de um acidente ou doença do fígado tem o potencial de ter um custo econômico maior do que em qualquer outro lugar do país. Então, isso significa que o Wisconsin não tem um problema de bebida custoso. Não tenho certeza se iria tão longe. 4 bilhões de dólares não é uma quantia insignificante para qualquer economia, e ainda é um dos 10 estados com maior incidência de direção sob efeito de álcool. Wisconsin tem algum trabalho a fazer, mas as nuances nos dados sugerem que o resto de nós poderia se beneficiar ao olhar para dentro. Wisconsin é o estado mais bêbado. Faz uma manchete chamativa, mas não ajuda nenhum dos outros estados a lidar com seus próprios problemas com álcool. Wisconsin tem 12,5 fatalidades relacionadas ao álcool por 100 mil pessoas. Isso é um pouco acima da média, mas nada comparado ao Novo México, que tem a maior taxa do país com 34. Curiosamente, esse também é um dos estados com o menor número de bares. Wisconsin, na verdade, tem uma das menores taxas de morte por intoxicação alcoólica. A cada ano, para 1 milhão de pessoas em Wisconsin, 6 morrem de intoxicação alcoólica em comparação com o Alasca, que tem 46. Então, o que você acha de tudo isso?
Há muitos dados contrastantes em relação a quão grave é o problema de bebida em Wisconsin, mas é inegavelmente existente. Eles são o estado mais bêbado dos Estados Unidos da América. Obrigado por assistir.